15 de Lucas, aliás, capítulo 14 de Lucas, versículos 15 ao 24, a parábola da grande ceia. Você lembra sobre o que nós estamos falando ultimamente? A igreja e a pós-modernidade. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Palavra de Deus. Tomem assento. Deus abençoe, Dalvinha, bem-vindo. Meus irmãos, estamos falando da igreja e a pós-modernidade, e falamos aqui do tripé que é usado por estes que estão aí atrás de tudo isso que temos falado na pós-modernidade. E estamos usando aqui as colocações de Rubem Amorese e outros que estamos citando durante estas terças. E hoje nós vamos concluir isso. E esse tripé, ele tem o primeiro tripé, é o quê? Pluralização. Segundo, privatização. Terceiro, secularização. Não é? Você que não acompanhou, vai lá no YouTube, na nossa página, e você vai acompanhando, você vai ver o tanto que é importante. Pluralização, tantas opções, e eu vou escolher o que eu quero diante de tantas opções. E isso vai provocar em mim a privatização, porque eu escolho o que eu quero. É interessante você observar o quanto que a coisa é bem armada. Vai levando a nossa mente a viver aquele tipo de vida, em tudo, seja na vida secular, seja na vida religiosa, cristã, você é levado a viver esse estilo de vida. Não, deixa eu ver aqui o que tem nessa prateleira aqui de sabonete, porque eu quero escolher um sabonete. Aí tem lá 40 opções de sabonete, e você vai escolher o que você quer, não é? E assim é a pluralização da fé. Tem tanto tipo de igreja que você não escolhe, você não é aquela pessoa equilibrada. A maioria das pessoas não são pessoas equilibradas para escolher uma igreja segundo os padrões da palavra. Não, escolhe uma igreja segundo a sua privatização, segundo os padrões daquilo que lhe agrada. E isso é perigoso, porque a igreja, ela não pode ser escolhida segundo o que eu penso, ela tem que ser conhecida segundo o que a Bíblia diz, e assim eu fazer parte dessa igreja bíblica. A igreja não vai salvar ninguém, não vai. A pessoa que vai escolher um sabonete, usando esse exemplo, muitos escolhem pelo preço, porque não tem muita condição.
E outros que têm condição vai escolher pelo cheiro. E muitos, ao invés de escolher aquele que é bom para a pele, aquele que não agride a pele, etc., não, vai escolher por preço ou pelo cheiro. Por quê? Porque nós temos critérios que se me agrada, não é se me faz bem. É igual os camaradas que tomam Coca-Cola. Não é se me faz bem, é se é gostoso. Ah, é gostoso. Aí é gostoso, então eu tomo. Estou falando isso de maneira séria. Não, eu gosto daquele. Não, mas eu amo a bolacha recheada. Aí o cara pesa 150 quilos e continua comendo bolacha recheada. Por quê? Não importa se faz mal ou bem, eu gosto. É nisso que nós estamos sendo levados. É se fez bem. Não, o casamento aí dessas duas pessoas aí, mas se eles se amam, não tem problema. Como assim se eles se amam? Quer dizer que se uma mulher casada começar a amar o outro homem casado, se eles se amam, não tem problema? Não, pastor, é outra história. Mas a construção é a mesma. O engano vem por aí. Não é se dá certo, meu irmão, é se é certo. E aí a gente é levado, mediante a pluralização, não é? A fazer o que dá certo, e não o que é certo. Dá certo para mim? Não é assim as modas de hoje? Se a pessoa gostou da moda, né, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não respeita o outro, veste uma coisa às vezes indecente, provoca isso, provoca aquilo, mas é o meu mundo. Privatização. Então, essa é a questão de todos os estudos que nós estamos sendo conduzidos até agora, segundo a visão desses irmãos queridos que temos citado. Você aprendeu alguma coisa até aqui? Você concorda com o que está sendo dito? É bíblico? Então, por isso que é preocupante essa questão, o fato de que a filosofia deste tempo consegue fazer com que o evangélico viva sua vida nas mesmas bases em que a Bíblia define como existência daqueles que não conhecem a Deus. Muitos de nós estamos vivendo a vida daqueles que a Bíblia diz, estes vivem assim porque não conhecem a Deus. Mas nós que dizemos conhecer, estamos vivendo. Vamos olhar lá em Efésios 4, vamos? Abram aí, aos Efésios, veio no meu coração, vamos ler. Aos Efésios 4. Queridos irmãos, esse é um tempo de definições assustadoras até. Porque, segundo o curso desse mundo, a distância é enorme de um padrão bíblico para um padrão mundano. Enorme. É assustadora por isso. Olha o que diz Efésios 4, a partir do 17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, as mentes obscurecidas, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vocês não aprenderam assim. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos desejos do engano. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado o quê? Em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Sede, pois, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, 2 pontos, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Aqui dá para terminar a carta. Só conselho claro, direto, franco, aberto. Nós não somos pessoas do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos uma conduta de vida pautada na palavra. E nós não vivemos o que a denominação prega. Nós vivemos o que Jesus, o que os apóstolos, o que a Bíblia prega. Isso é ser de Deus. Isso é ser de Deus. Então, se eu estou na igreja e um irmão me perturba, ou 5 irmãos me perturbam, eu olho para a Bíblia e a Bíblia diz assim: perdoa. E eu olho para a Bíblia de novo e a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Eu olho para a Bíblia e a Bíblia me diz: procure o seu irmão e peça perdão. A Bíblia não diz para eu mudar de ambiente, ela diz para curar o problema. Mas nós vemos os transeuntes, nós vemos êxodos e êxodos, porque as pessoas, elas não se tratam, elas mudam de ambiente para não curar como cristãos. Então eu olho para essa colocação e concordo com ela, porque nós estamos vivendo o que a Bíblia diz que os gentios vivem, e não o que a Bíblia diz que os cristãos vivem. Diga para mim se é verdade ou não. John Murray, comentando esta passagem de Romanos, que diz assim: não vos amoldem ao padrão deste mundo. Outra versão: não vos conformeis com este século. Não entre na mesma moldura, na mesma forma, no mesmo padrão de vida desse povo. E aí ele comentando, John Murray,
ele diz assim: se todos os nossos cálculos, planos e ambições são determinados pelo que acontece nessa vida terrena, então somos filhos deste século. E a Bíblia diz que nós temos que sermos filhos de Deus, que vive os padrões de Deus, a cultura de Deus. Sabe o que nós fazemos? Eu digo nós em sentido para generalizar, e em qualquer lugar, em qualquer igreja, isso acontece em muitas ocasiões. Quando, às vezes a pessoa está começando a viver um padrão muito errado com Deus, eles abandonam as igrejas sérias, mas como querem, entre aspas, ter Deus, eles vão para as igrejas bagunçadas, porque pelo menos dá um alívio na cabeça. Sabe aquele camarada que vai na igreja só domingo à noite, para aliviar a consciência? É mais ou menos isso. Nós estamos num tempo que nós temos que investir nossas vidas na palavra, na vontade, nos propósitos de Deus. É sério, porque ficou bem claro: não fazem parte do reino de Deus os que praticam estas coisas. E não é o pastor Lindomar que está falando, não é o pastor doidão, não, esse pastor é doido, esse pastor é rígido demais. Irmão, é a Bíblia. Nós vamos pular essa parte da Bíblia? Nós vamos queimar, nós vamos rasgar o capítulo 4 e o capítulo 5 de aos Efésios e outras tantas passagens, para que o nosso capricho seja ouvido? Ou nós vamos parar de falar que essa palavra é do pastor e começar a olhar que essa palavra é de Deus? Nós estamos ou não estamos nesse pluralismo todo? Não, aquela igreja ali é muito rígida. Peraí, rígida ou voltada para os padrões da palavra? Não, que o pastor só prega duro ou prega a verdade da palavra? Nós vamos ser a multidão que olha para Jesus e dura esse discurso e vamos embora, mesmo que o pregador seja Jesus? Ou vamos ser aquele que diz: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Isso é conosco, é sério esse tempo, é sério. Irmãos, outra coisa, quantos fofoqueiros nós temos no meio de nós, do mundo evangélico cristão? Tem ou não tem uma turma de gente descarada, que a língua sai arrastando no chão assim, ó? É site de fofoca, fuxico gospel. E as pessoas participam ativamente do fuxico. E a Bíblia é clara quando fala sobre mentirosos, amantes da mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. A Bíblia é clara quando diz que você tem que parar de comer carne se o seu irmão escandaliza, sendo que você come carne. A Bíblia manda eu respeitar meu irmão, orar pelo meu irmão, perdoar o meu irmão, chorar pelo meu irmão, ajudar o meu irmão a chegar no céu, exortar uns aos outros, edificar uns aos outros. Quer dizer, e aí eu vou falar mal de alguém? Seu covarde, membro de Satanás. Se você tem algum problema, procure a pessoa e cuide. Não fale mal de uma pessoa que não está presente para se defender. Você está sujando o nome de alguém que talvez não seja sujo. E se fosse sujo, o seu dever seria orar em secreto. Sim ou não? Você conhece alguns fofoqueiros por aí? Sim ou não? Fala sério, sim ou não? Quando você olha no espelho, você vê essa pessoa ou não? Não? É preciso ter em mente que, se esse não for o caminho seguido pelos evangélicos cristãos, inescapavelmente a pós-modernidade fará com que os cristãos vivam apenas pelo curso natural da vida. Isso já está acontecendo. Irmãos, a igreja do Senhor, ela vive no curso espiritual, sobrenatural.
E não estou falando aqui de viver o dia inteiro falando língua estranha e tendo revelação, não. Estou falando de uma vida fora do contexto secular, da forma que o secular vive. Entenda-se bem a equação. Todo mundo quer ser feliz, e na era pós-moderna, a felicidade está vinculada aos sentimentos que, por sua vez, são alimentados pelo consumo. Nós nos tornamos uma geração consumista. Se o vizinho tiver um carro melhor do que o nosso, está com problema na transmissão aí, que Deus me livre toda hora aqui. Se nós tivermos, irmãos, um vizinho com um carro melhor do que o nosso, logo a gente vai querer um carro melhor do que o do vizinho. Se chegar uma irmã com um vestido mais bonito que eu imagino que seja mais bonito que o meu, no caso das irmãs, eu tenho que comprar aquele vestido, fica sujigando o marido, tem que comprar, você tem que comprar. Não, mulher, mas o vestido custou 1.000, o meu eu quero de 1.500. Aquela concorrência de gente mundana. Ah, o fulano comprou um celular melhor do que o meu, agora eu tenho que trocar no outro celular melhor do que o meu. Ah, mas a gravata daquele irmão é demais, eu vou ter que arrumar uma para mim. Nós estamos concorrendo uns com os outros, que cada um se vista para a glória de Jesus, meu irmão. Se for para concorrer, não é para a glória de Jesus. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Jesus. Nós não podemos entrar nesse consumismo. Por isso que a sociedade de hoje, ela levou a sua vida para o ter, e não ser, para o ser. Não importa quem eu seja, importa que eu tenha, isso importa. Aí que está o negócio. As pessoas começam a roubar, fazer rolo, fazer coisa enganosa, aí param de ir para a igreja, porque tem que trabalhar 24 horas por dia, sei que é uma expressão exagerada, mas para você entender, porque tem que comprar tal coisa, porque o fulano tem tal coisa, porque eu tenho que ter tal coisa, e tendo tudo, não estão tendo nada. Nunca se ouviu falar de tanto desamor como hoje. É por isso que Deus permite pandemias, para trabalhar. Pastor, mas a pandemia não acordou a maioria, mas acordou os acordáveis. Despertou os despertáveis. É por isso que você está na igreja hoje, num culto de estudo, adorando e glorificando o santo nome de Jesus. Mas nós temos que nos manter acordados. Então, meus irmãos, é importante que você e eu fujamos dessa questão, eu tenho que lutar, eu tenho que guerrear para ter. Não, eu tenho que viver a vida para a glória de Deus, de tal maneira que eu seja frutífero em todas as áreas, mas principalmente para o céu. Vou trabalhar para ter a casa, vou trabalhar para ter o carro, vou trabalhar para dar uma escola melhor para os meus filhos, vou trabalhar para isso, vou trabalhar para aquilo, vou fazer, mas, acima de tudo isto, vou viver para a glória de Deus, vou estar na casa de Deus, vou me preparar para o céu, porque eu aprendi de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia é clara a respeito disso. Então nós temos que trabalhar para que nós vivamos de tal maneira que, se a trombeta soar agora, a igreja do Senhor verdadeira vive na expectativa de morar no céu. Os acordados, os despertados, os ressuscitados fazem de tudo para não perder o céu. Então eles podem até perder qualquer coisa, até a própria vida, desde que não perca o céu. Glória a Jesus Cristo. Meus irmãos, então,
volta-se a questão do querer ser normal. Nós falamos um pouco atrás. Enquadrar-se, participar do grupo em que se vive. E para isso valoriza-se o que é tido em alta estima pelo grupo. A pessoa sente-se, ela chega num lugar e ela quer fazer parte. Então, o que vem na mente dela? É o que acontece lá na escola. A pessoa vai para a escola, quer fazer parte do grupo, só que o grupo lá, para que você faça parte, você tem que entrar no esquema do grupo. Tem que fazer o que o grupo faz, falar como o grupo fala. Por isso que tem gente que vai para a faculdade e já começa a usar outra linguagem. Por quê? Porque o grupo fala essa outra linguagem. Aí eles começam, a sua casa não tinha certas coisas que agora vai começar a ter, e você vai aprender muita coisa, porque a sua casa vivia fora daquela maneira de vida. Mas agora tem um tênis lá, que a filhinha vai querer. Agora tem um cigarro eletrônico que a filhinha vai querer. Agora ela vai ser assediada para que experimente pela primeira vez a maconha. Que não tem problema, mas aqui todo mundo faz isso, fique tranquila. Agora ela vai ter que deixar de ser bebê, boca virgem. Porque ali todo mundo não é boca virgem mais. Daqui um pouco ela vai ter que perder a virgindade, porque todo mundo ali chama ela de retrógrada, de quadrada. O que? Você nunca? Não. A pessoa começa a ter vergonha de ser honesta, vergonha de ser correta. Por isso que tem que ter pais com mentes verdadeiramente voltadas para a palavra de Deus. Porque aquela menina, aquele menino, ele vai querer entrar nesse grupo. E para ser aceito, praticar. Ele não, para ela, irmãos, para essa menina, para esse rapaz, esse moço, não entrar nesse esquema, você pai, você mãe, tem que ter sido aquele pai e aquela mãe que esforçou para trazê-lo na escola bíblica dominical, nos cultos de ensino, e você na sua casa teve diálogo, conversou a respeito disso franca e abertamente, e orou com seus filhos e disse: mas você não vai cair nisso, porque Deus é contigo, você vai fazer a diferença, você não é influenciado, você é influenciador, é você que é cabeça, é você que vai fazer a diferença, e Jesus vai agradar de você. É necessário pais convertidos para que filhos estejam convertidos. Claro que toda regra tem exceção e vai. Se o seu pai não é, sua mãe não é, mas você quer ser fiel a Deus, você será. Então, aí esse grupo começa, a menina olha para o tênis dela, e ele fala: quanto custou o seu tênis? Ela: eu comprei lá na 44. Onde que é a 44? 44 em Goiânia. Na 21? Não, 44. É mais que 21. 21 é 21, 44 é 44. Aí ela disse: isso aqui meu pai trouxe para mim, United States of America. Isso aqui foi $300. Aí a menina chega em casa: pai, vem cá. Porque quer fazer parte. E sabe o que é pior nisso, queridos? Que isso é uma coisa implantada. A gente vai ficando velho com a mesma mania. Meu carro tem que ser melhor, minha casa tem que ser melhor, meu terno tem que ser melhor, minha gravata tem que ser mais bonita, meu sapato tem que ser mais bonito. Pastor, eu não posso ter uma gravata bonita? Pode, meu filho, claro. Que Deus lhe abençoe com muitas gravatas. Você não pode concorrer. E se um dia você olhar para um irmão, e o irmão olhar, ficar meio sem jeito, porque a sua gravata é bonita, tira ela e dá para ele. Porque seu irmão vale mais que a gravata. Está entendendo o que nós estamos tirando aqui?
Está entendendo ou não? Então, essas questões são fundamentais para a gente entender como esta sociedade de hoje está. E aí vem várias maneiras de rebeldias dentro disso implantadas. Por isso, hoje é difícil pessoas obedecerem pessoas. Porque eu sou privatizado. Eu sou a igreja que eu sou. Pronto. Ninguém manda. Eu faço parte se eu quiser. Fico aqui até a hora que eu quiser. Ninguém me manda. E deixa eu dizer uma coisa. Se você tem Deus, Jesus te manda. E as autoridades, segundo a palavra de Deus, são autoridades sobre a sua vida. Agora, se não tem, é outra coisa. Mas esse é o padrão da palavra. Ovelha precisa de pastores. E eu não estou exaltando pastores, porque pastores sofrem muito mais que ovelha. Vocês não queiram saber o que acontece, não. Estou exaltando a palavra. O Senhor é meu pastor, Ele me guia pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. O pastor é que faz isso com as ovelhas. E ele tem que fazer, é responsabilidade dele. Porque um dia ele vai ter que prestar conta das almas diante de Deus. É sério. Então, meus irmãos, cada evangélico cristão está absolvido com as demandas, das suas próprias vidas. Se esquece do porquê se vive nesta terra. Jesus, então, vai usar a parábola que nós lemos na introdução para exemplificar isto para nós. E hoje é fundamental estudar essa parábola para entendermos tudo que estamos falando de maneira mais clara. Nessa história que nós lemos, fica aí com Lucas aberto, Lucas 14, é feito um convite para os homens, para que viessem e participassem de um grande banquete. Mas eles começam a apresentar desculpas sobre por que não poderiam ir. Um disse que precisava ver uma propriedade que acabara de comprar. Outro disse que precisava testar uma junta de bois que havia adquirido recentemente. O último disse que havia acabado de se casar. O que nós encontramos aqui? Casa, trabalho, casamento. E o que é interessante observar, nenhum desses motivos se enquadram como pecados. Então nós estamos vivendo num tempo de gente que não peca, mas não vai para o céu. Meu Deus do céu. Você tem noção do quanto isso é sério? Porque enquanto eu não peco, eu penso que estou pronto. Mas a Bíblia diz que nós temos que deixar não só o pecado, mas todo o embaraço. Deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia. Não é deixar o pecado, e aqui deixar, irmãos, é simples entender quando você confessa Jesus, a graça de Deus de tal maneira vem que você aborrece do pecado, você não quer o pecado. Ninguém é super-herói, é a graça. Só que aí vem um problema. A pessoa que não está pecando, ela pode criar um mundo para ela, paralelo ao mundo de Deus. De vez em quando, escute bem isso que eu estou falando e eu estou vendo pelo Espírito Santo. De vez em quando eu saio, eu estou vendo esse mundo paralelo como a minha redoma que eu criei. E aí de vez em quando eu saio do mundo paralelo e entro no mundo de Deus para aliviar a cabecinha. Quando eu entro no mundo de Deus, eu vejo que não estou em pecado, eu volto para o meu mundo paralelo e continuo a minha privatização. Você consegue entender, pelo amor de Deus? Só que esse mundo paralelo, o destino dele não é o céu.
É o mundo de Deus. É o ambiente que Deus propôs. Nesse mundo de Deus, e eu digo mundo aqui agora, para falar sobre o todo de Deus, não como pejorativo, como esse mundo perdido, mas esse mundo de Deus aqui, é o mundo onde está a carreira que me está proposta. Deus não me propôs um mundo paralelo, Deus me propôs uma caminhada, uma carreira no mundo dele. Não, você não entendeu, eu vou explicar de novo. Esse mundo paralelo é o mundo que a sua cabeça formou para você. Está em pecado, não confessa. Está sendo assediado, não confessa. Está vivendo uma vida de amargura, pensou em suicidar, pensou em um punhado de coisa, diz que já se acertou com Deus, mas nunca confessou e nunca se tratou. E continua no seu mundo fazendo o que você quer, caminhando. Você não está indo para o céu. O mundo que vai para o céu é o mundo de Deus. O caminho é estreito. A porta é apertada, mas conduz à salvação. Se o caminho é estreito, é porque nesse mundo quem toma a decisão é o dono do caminho. Nesse mundo de Deus, não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Neste mundo de Deus, não é mais o meu projeto, mas o projeto de Deus. Nesse mundo de Deus é o querer dele, não mais o meu. E esse mundo, escute, eu não posso sair dele. Eu não posso desviar para a direita, nem para a esquerda, e nem olhar para trás. Eu tenho que prosseguir. Não saia do mundo de Deus. Essas pessoas aqui estão no seu mundo paralelo. O que Jesus está querendo mostrar aqui é que há um convite para morar no céu, que há um convite para as bodas do Cordeiro, que há um convite para que estejamos com Ele naquele dia. Está tudo preparado, já foi preparado. Os convites estão sendo feitos para os filhos, para os prováveis, dizendo: olha Deus te oferece perdão. Perdão de quê? Eu não preciso arrepender, eu estou bem. Olha, Deus te oferece um banquete espiritual. Não, mas eu estou feliz, eu já tenho o que eu preciso. Olha, Jesus Cristo salva, Jesus perdoa os pecados, eu não preciso do seu Jesus. Não posso ir porque eu casei. Não posso ir porque eu comprei. Escute, meus irmãos, quantas pessoas não podem ir mais na igreja por causa dessas coisas? E é pecado tê-las? Será que estamos caminhando para o céu? A Bíblia, meus irmãos, nos orienta a ter essas questões, casa, carro, tudo, cuidar de tudo, mas uma coisa ela nos orienta acima de tudo: o reino de Deus em primeiro lugar. É isso que é o nosso pecado. O reino não está em primeiro lugar. O dia que o reino de Deus estiver em primeiro lugar estará a igreja do Senhor. E eu falo aqui, igrejas sérias. Não é uma igreja de ficar pagodeando, sambando, rocando. Não é isso. A igreja séria, essa, aquela outra, que sejam sérias. E aí, vou priorizar a casa de Deus, porque eu me alimento lá. Eu sou renovado lá. Eu sou revelado lá. A palavra me desnuda, a palavra me lava, a palavra me limpa lá. Eu entro fraco e saio forte. Eu entro caído e saio levantado. Eu entro triste e saio alegre. Eu entro sem esperança e saio com esperança.
Simples assim. Mas aí nós temos que entender que essa parábola chama atenção para o fato de ser possível ficar tão absorvido pela vida do dia a dia, ao ponto de não dar a devida atenção para aquilo que realmente é prioridade. Ah, não vou na igreja hoje não, estou cansado. Cansou para quem? Para o mundo. Então eu estou me desgastando para o mundo e me poupando de Deus. É isso ou não é? Eu converso o tempo todo, o dia todo, com todo mundo que é preciso. Mas aí quando eu venho para a oração, eu durmo sobre os joelhos, porque não me interessa falar com Deus. Eu já gastei as palavras com o mundo. Ontem faltaram muitos obreiros. O dia que nós tivermos obreiros dignos, a igreja vai ser muito mais abençoada. Mas nós temos uns poucos aí que são fiéis. E Deus falou conosco de maneira especial ontem à noite aqui na oração. É o mundo de Deus ou o seu mundo? Aí alguém diz assim: não adianta ir para a igreja não, as coisas não se resolvem. Aí depende de quem está nesse banco. Porque de fato, irmãos, não adianta vir para a igreja se não for obedecer a palavra de Deus. Mas é melhor dentro da igreja, com a possibilidade de se converter, do que fora dela sem ouvir a palavra. Mas nem todo mundo que está dentro da igreja está convertido. Nós temos joio e o trigo. Nós temos os filhos do inimigo e os filhos de Deus. Nós temos no mínimo 3 grupos na igreja: os que se converteram, os que estão se convertendo e os que estão chegando para converter. E nós temos que entender todo esse mundo de Deus. Então, agora, por que na igreja, nós falamos na mensagem, por que na igreja tem gente que numa noite Deus muda a história, e o outro que estava ao lado da pessoa, Deus não mudou a história? Deus faz acepção de pessoas, não é? Deus ama mais aquela pessoa, não é? Não, é que aquela pessoa se voltou inteiramente para Deus. Deus conhece o que está acontecendo, Deus sabe o que ela falou com Deus, Deus sabe o mundo que ela está enfrentando e conhece o coração. Uma coisa nós temos que entender, então: qual é a razão que dá sentido e direção à vida daqueles que se comprometeram com Jesus nessa terra? O que é que dá sentido? Uma certa ocasião o Senhor nos deu uma mensagem com o tema: pode um cristão verdadeiro perder o sentido da vida? Pode. Elias pediu para si a morte, que Deus tirasse a sua vida. Ele não quis suicidar, ele não quis ir para o inferno, nem quis deixar Deus, mas ele desistiu da vida. Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que meus pais, ou seja, eu quero ir para o céu. Tira, o Senhor que tem autoridade, tira. Por que aconteceu isso com Elias? Porque o sentido para Elias era a conversão de Acabe e Jezabel, isso não aconteceu. Então ele perdeu o sentido, porque ele tinha um sonho, e o sonho dele não era o sonho de Deus. E muitos de nós dentro da igreja, sendo cristãos verdadeiros, nós perdemos o sentido, porque o nosso sonho não é o que Deus projetou. E aí Deus não faz, a gente frustra, angustia, não quer ir para a igreja mais. Não, Deus também não faz, Deus também não ouve, Deus também não faz. Eu não vou, por quê? Porque você quer que Deus faça o que você pensa. E se você quiser ser cristão, você tem que fazer o que Deus quer. Você tem que sonhar com as promessas que Deus deu a você. Você tem que sonhar com a direção dada pelo céu. E você vai se fortalecer, se agigantar e levantar, porque você vai estar dentro da vontade de Deus. E a palavra dele, que ele deu em favor da sua vida, será a sua força de manutenção de fé. Deus está falando aqui com pessoas. Então, o que é que dá sentido para a vida de um cristão? Não, o que tira o sentido?
Porque muitas vezes nós somos chamados para adorar, mas nós adoramos ser bajulados. Tem gente que tem a capacidade de não adorar a Deus porque no culto foi desrespeitado, entre aspas. A diaconisa não sorriu para mim. Ela sorriu, mas porque ela estava com a máscara. Não, eu vi na sobrancelha dela. Não, é que ela fez aquilo. Agora o negócio é tão terrível que tem gente que parece estar preocupada o dia todo. Intelectual. Você já põe aquela sobrancelha de Einstein? Pronto. Pare de ficar arrumando desculpa para não adorar. Chega para adorar. Se você chegar para adorar, ninguém vai atrapalhar. Aí o diabo querer me atrapalhar, mas vou adorar. A gente é chamado para adorar, mas não entende isso. Por isso ele vai perdendo o sentido. A gente é chamado para servir, mas adora ser servido. Não é? Nós não somos chamados para servir? Quem é que nós imitamos? Fala o nome. Verdade? Jesus disse assim: eu vim para servir e não para ser servido. Aí Jesus pega, tira as vestes de cima e lava os pés do Judas. Essa geração de hoje jamais faria um negócio desse, a não ser que fosse um evento, uma multidão assistindo, e a pessoa desce do seu trono, tira a veste de cima. Olha aqui, gente, eu vou lavar o pé. Uma outra. Está vendo o tanto que eu sou humilde? Eu estou lavando o pé dele. E no secreto, você lava os pés de Judas? Essa é a questão. Porque eu me revelo é quando ninguém olha. A geração de hoje precisa aprender com Jesus. Não é com Lindomar, é com Jesus. A geração de hoje não precisa de coaching, ela precisa de honestidade diante da palavra que ouve. Nós precisamos nos desdobrar com choro, com lágrima. Não é para que Deus nos dê um carro, é para que Deus nos dê um caráter. É fácil acusar os outros. Mas mais fácil ainda, irmãos, é desistir. O que envolve o céu custa caro. Por isso que o céu não é para preguiçoso. O céu é tomado por esforço. Custa caro. Custa oração, custa... Não, Jesus já pagou o preço total. Pagou o preço da salvação e nós pagamos o preço da manutenção. Ser fiel até a morte é o preço da manutenção. Seja fiel até a morte. Por quê? E aí eu vou te dar a coroa da vida. Tem um preço, tem a resignação, tem o negar-se a si mesmo, tem o tomar a sua cruz. E aí vai. Então, meus irmãos, nós temos que entender que nós temos um papel para imitar Jesus, e a manutenção dessa sociedade cristã é quando ela se levantar para servir Jesus. Você entende isso? Não. Era para ter dado glória, não é? Se entendesse. Nós seremos mantidos pelos céus, não dê glória agora, senão soa falso. Nós seremos mantidos pelo céu, quando nós nos levantarmos para imitar Jesus, para fazer aquilo que Jesus faria no nosso contexto de vida. Esse é o nosso desafio no século 21, imitar Jesus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A mensagem do Novo Testamento é que o reino de Deus invadiu esta era. O comentário de Led, o Eldon Led, ele tem uma
vou lembrar daqui a pouco, muito boa, teologia sistemática, muito boa, numa linguagem bem gostosa para as pessoas que querem entender. O comentário de Eldon Ladd sobre este tema é muito esclarecedor. O reino de Deus manifesta-se em vários grandes atos. Na segunda vinda de Cristo, o reino dele aparecerá em poder e glória. Mas esse glorioso reino de Deus que se manifestará no retorno de Cristo, já entrou na história. Jesus diz assim: o reino de Deus está próximo, e aquele próximo é ele perto. O reino de Deus já chegou. Quando nós aceitamos a Jesus, de fato e de verdade, o reino de Deus vem para dentro de nós. E esse reino, ele vai sendo propagado, o outro aceita esse reino, o outro aceita, e ele vai prosperando, alcançando vidas. E o reino é no nosso interior. Ele está dentro de nós, o reino de Deus. Quando Jesus voltar, esse reino agora vai assumir toda a terra e ele vai reinar por 1000 anos. O reino de Deus será externo depois de interno. Você entende isso? Ele está sendo implantado em nós e ele tem que ter a manutenção, até que chegue o momento da segunda volta de Jesus. Como que vai ser isso segundo a escatologia bíblica? A igreja vai ouvir o soar da última trombeta para a igreja, depois terão trombetas para a terra, as 7 trombetas, 7 taças, e vai para a terra. E aí, quando a igreja ouvir o soar da última trombeta para a igreja, ela será... Os que morreram em Cristo serão transformados, ressuscitados. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados em um novo corpo de glória e juntamente arrebatados ao céu, ao encontro do Senhor. O julgamento da igreja na terra, no céu, e na terra o primeiro período da grande tribulação de 3 anos e meio. Após os 3 anos e meio, a festa das bodas do Cordeiro no céu, e aqui a grande tribulação como nunca se ouve. Ao término desses 7 anos, a igreja volta com Jesus para a terra, reinado milenar, 1000 anos de reinado de Jesus Cristo. O reino de Deus estará na terra, e o reino de Deus será tão perfeito que Jesus vai restaurar todo o ecossistema, os leitos dos rios, as florestas, tudo na natureza será restaurado, aleluia. Você vai ver um ecossistema perfeito, e os animais terão paz nesse tempo. O leão não vai mais comer a corça, haverá harmonia na terra, será 1000 anos de paz, aleluia. E a igreja reinando. Isso tem promessas em Apocalipse, também no livro do profeta Isaías, também nos demais profetas escatológicos, Zacarias e outros. Você vai estudar, nós já demos aqui um seminário sobre a questão da escatologia bíblica, que estuda a doutrina das últimas coisas. E nós tem uns vídeos falando, por causa daquela figura que colocaram lá em frente à ONU, não é? Um presente, não foi de grego, foi de mexicano. E aí, é a imagem da besta de Apocalipse, não é? Mas é uma figura. Então, são introduções, não é? A besta será uma pessoa, mas é uma figura, já está mostrando sinais, não é? Só que aí uma pessoa fala alguma coisa sobre a escatologia, e que a igreja vai ficar aqui, e que vai passar pela grande tribulação. Não, senhores, nós não confessamos esta confissão aí de escatologia, não. Nós seremos livrados. Só há um que resiste, Tessalonicenses, só há um que resiste, é o Espírito Santo que está na igreja. Antes de manifestar o iníquo, nós seremos arrebatados, e aí o iníquo se manifestará. Quando fala dos santos que aqui ficarão, e o inimigo terá poder para vencer os santos, são os santos que vão aceitar Jesus no período da grande tribulação, ou, dependendo da visão escatológica, reconciliar com Jesus. A igreja estará no céu, com Jesus Cristo, nos ares.
Só para não ficar o vídeo aí sem que você entenda. Existem várias, no mínimo 6 visões escatológicas. A vida do reino de Deus a ser realizada em sua plenitude quando Cristo vier, quando o nosso corpo for redimido, essa vida do reino futuro alcançou o presente para que os homens possam nascer de novo agora e entrar no reino de Deus quando ele vier em seu domínio. Amém? Agora uma coisa importante, muito importante também. A pós-modernidade, no entanto, no passo em que reprograma a mentalidade do cristão e o faz viver de acordo com o curso natural da vida, pode impedir, ou no mínimo atrasar a igreja no cumprimento da vocação. Qual que é a nossa vocação? Ganhar almas, revelar Jesus em nós, revelar a glória de Deus em nós. Foi isso que aconteceu quando a igreja primitiva nasce. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os aproximadamente 120 são batizados no Espírito Santo. Pedro levanta, prega 3.000, e aí a igreja começa a tomar forma. Levanta-se uma perseguição e os cheios espalham-se para a terra, anunciando Jesus, e a salvação vai chegando nas nações. Os que estavam ali no dia de Pentecostes, muitos de várias nações, voltam para os seus lugares, e acredita-se que agora vai nascer a igreja em Roma por causa disso, voltam anunciando Jesus, anunciando o Salvador. E este é o papel da igreja todo o tempo, toda hora. A igreja continua enchendo vidas e vidas enchendo outros e anunciando a salvação. Esse é o papel do corpo de Cristo. O corpo de Cristo não para. Por isso, irmãos, tem muita gente, você tem que entender isso. Muita gente está espalhado por aí, anunciando, desigrejados, anunciando que você deve sair da igreja, que não deve frequentar a igreja, que igreja é sistema de homens, que fraude nisso, que pecado naquilo. São agentes de Satanás. A igreja, ela precisa sempre ser curada se tem alguma coisa para curar. A igreja de Corinto, uma das igrejas mais absurdas, que distorceu tanta coisa na palavra e que viveu tantos pecados, Deus mandou curar a igreja, restaurar a igreja e levantar a igreja. A igreja de Laodiceia é uma igreja que Jesus estava lá de fora. Ele diz: arrepende-te, sê zeloso, volta, abre a porta, eu vou entrar. Jesus quer curar a igreja, Jesus quer restaurar a igreja. Ah, pastor, mas tem ladrão no altar. Jesus quer tirar os ladrões do altar. Ah, mas tem pecado. Jesus quer tirar o pecado. Deus quer levantar um povo seu, exclusivo, santo, puro, um povo verdadeiramente daquele sai, tomado pelo Espírito Santo, vivendo em santidade e revelando o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, os dons e frutos de Cristo Jesus. Você quer fazer parte desta igreja? Então se levante para ela. Aleluia. Então tudo isso que a pós-modernidade quer trazer é para retardar a urgência na terra para a salvação de almas. E o inimigo tem retardado as obras. É uma coisa de doido. É uma coisa de doido. Na maioria das igrejas, quando alguém começa a ser usado com dons espirituais, e Deus começa a atrair almas através dessas pessoas, a própria liderança da igreja levanta contra. E começa aquela coisa. É claro que tem gente que é usado por Deus que não gosta de ser doutrinado, precisa ser doutrinado. Por que os lugares onde aconteceram os maiores avivamentos, são hoje lugares onde tem igrejas mortas? Porque não houve doutrinação do avivamento. É ortodoxia e ortopraxia. É a palavra e a prática caminhando juntos. E tem momento que a liderança tem que curar certas coisas. Fala: não é aí, você exagerou, não é assim. E a pessoa que tem os dons fala: peraí, deixa eu olhar para a Bíblia. É mesmo? Não está certo, me perdoa, vamos aqui. E os dois caminhando junto. E a obra sendo feita.
e as almas sendo alcançadas. Nós precisamos voltar com urgência ao trilho da palavra e da vontade do Senhor. E partindo do princípio de que a missão da igreja é dar testemunho do reino, de que forma a pós-modernidade compromete isso? Fazendo com que aqueles que se comprometeram com o reino não pensem, não sintam, não se movam e não decidam a vida de acordo com aquela realidade que querem tornar conhecida, ou seja, segundo o padrão de Deus. E você consegue observar que tem gente que não pensa biblicamente mais? No meio de nós aqui tem um punhado. Agora é segundo o que ouve dos outros. Tipo assim, ó. Eu assisti a novela Gênesis, e lá não sei o que. Falei, não, mas isso não está na Bíblia. Não, mas na novela falou. Pois é, mas não está na Bíblia. Não, mas na novela falou. Foi infeliz, a novela não é a Bíblia. Não, mas lá mostrou que não é assim, criatura do céu. Não seja filho de Belial. Quem está com a verdade não é o filme, não é a novela, é a palavra. No filme lá, não sei se foi filme ou novela, mas eu vi pelo vídeo, que eu não gosto dessas questões. O Davi manda a pedra e o gigante cai para trás. A Bíblia diz que ele caiu para frente. Não, mas na novela foi para trás. Mas a Bíblia diz que foi para frente. Não, mas como que ele caiu para frente? O poder foi maior, criatura. Nós somos uma geração que é formada por filmes e novelas e hinos. É como aquele hino que diz, pastor, Deus é Deus de perto, não é de longe. Ou infeliz, mas a Bíblia diz que Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Não, mas o hino não fala, então joga esse hino para fora. Não, pastor, a Bíblia diz que eu estou em pecado, mas quando eu vi aquele hino, Deus falou comigo. Qual hino? O pecado não pode separar eu de Deus. O pecado não pode tirar a marca de Jesus que está em você, pois a Bíblia diz que tira. Mas o hino é muito bonito, aquele hino lá foi inspirado, mas essa parte não foi. Porque o que nos separa de Deus é o pecado. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para tirar o pecado. Nós somos uma geração formada por músicas, novelas e filmes. E nós temos que levantar uma geração formada pela palavra. Nós temos que pensar, sentir e nos mover e decidir a vida segundo os padrões da palavra. É assim que a geração lá de fora verá uma nova geração. Por isso, a contribuição mais importante que a igreja pode dar para uma nova ordem social é ser ela própria uma nova ordem social. Não é a nova ordem New Age que estão por aí, não. É a nova ordem para o mundo, trazida pelo céu, através da pessoa de Jesus, há 2000 anos atrás aproximadamente. Eu, porém, vos digo, avasso quebradai. Aleluia, aleluia. John Murray se torna filho, ele diz assim, que se torna filho deste século. Quando o cristão evangélico mostra uma vida igual a este século, comprometida com esta era, então a igreja de hoje é desnecessária. A igreja que o mundo precisa é uma igreja
que faz a diferença na sociedade que vive. Consegue entender onde Deus nos levou? Posicionando-se essa igreja contra a idolatria de nossa cultura. A igreja é chamada a encarnar uma forma diferente de vida, a ser uma comunidade alternativa, um corpo contracultural, um sinal visível, convidativo, esperançoso, sinalizador da shalom do reino, da paz do reino. As pessoas, escute igreja, escute você que está pela internet, pare de andar para lá e para cá, por favor. Interessante, quando eu olhei, eu vi uma pessoa andando na sala para lá e para cá. Escute, a sociedade quer conhecer essa igreja. Agora eu chamo a nossa atenção, quanto a nossa responsabilidade é alta para esse tempo. Alguém vai ter que olhar para você, alguém vai ter que olhar para mim e dizer: eu quero o seu Jesus. É sério. Eu quero o seu Jesus. Mas por que você quer o meu Jesus? Porque eu vi o quanto ele te transformou. É isso que a esposa tem que entender dentro deste lar. O marido não crente, ele tem que olhar para a esposa e dizer: eu quero conhecer o seu Jesus. O esposo que tem a esposa não crente, a esposa tem que olhar para o marido e dizer: eu quero conhecer o seu Jesus, e eu quero conhecer hoje. Eu preciso desse Jesus. É sério, é muito sério. Os pais olhar para os filhos e dizer: eu quero conhecer o Jesus que vocês estão servindo. Me leva lá, me ajuda a conhecê-lo. Por quê? Porque eles viram graça, eles viram vida diferente, eles viram uma maneira diferente, eles viram algo que eles não conseguem explicar, mas sabem que está bem na sua vida. Está gostando? Assim, estamos encerrando, a identificação dos evangélicos com o mundo acaba por frustrar aquilo que para Goen e Bartolomeu seria o papel da igreja na sociedade. Em vez de promover uma contracultura, ela mesma se torna uma instituição pós-modernizada, passando a usar a própria religião para validar uma vida voltada para as coisas deste mundo. Não é isso que está acontecendo em muitos lugares? Tem um camarada aí, um certo líder evangélico, que foi excluído da convenção que ele fazia parte. E foi excluído por quê? Por alguns motivos, mas o que culminou nisso foi porque ele disse que a Bíblia está ultrapassada, que nós precisamos, nas palavras minhas, querendo que você entenda o que ele disse, nós precisamos de reformular a Bíblia para esse tempo. A Bíblia tem que ser inclusiva. Nós temos que cuidar de amar essas pessoas que, do jeito que elas estão, como elas estão. A Bíblia não é mais uma palavra de resgate e de conversão, de libertação, não. A Bíblia agora é um papel que aceita todo mundo do jeito que é. É isso que ele quer dizer. Querido, eu ouvi pregarem sobre esse papel. E a pregação me libertou. Me tirou dos bares, dos botecos, das boates, dos litorais, dos pecados, das sujeiras, das drogas. Ei, Vachou Bianai, esse livro mudou a minha vida. Ai, covenaste avá. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória, esse livro mudou a sua vida. Aleluia. Não é adequar ao mundo,
é pregar para o mundo que existe um Salvador. Aleluia, aleluia. Como disse Greuel, a pessoa torna a religião cada vez mais pessoal e adaptada às circunstâncias imediatas da existência dos indivíduos. Diante disso, até se prega o Evangelho, mas não se pode mais afirmar que seja de fato o Evangelho do Reino, porque o do Reino nos faz nascidos de novo. E ao olhar, ao observar tudo que está acontecendo no mundo hoje, meus irmãos, nós vemos uma igreja comprometida com essa missão, sendo impossibilitado de chegar o verdadeiro evangelho a muitos, porque eles não vão ouvir primeiro o que nós falamos, eles vão ver o que nós fazemos. Não adianta você ter 1000 palavras se eles conhecem uma vida distorcida em você. É aquela questão que eu li esses dias. Os filhos não vão obedecer os sermões dos pais, mas vão seguir os seus exemplos. Nós somos os pais dessa geração. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mais santo do que ninguém no sentido pejorativo. Nós somos iguais, mas nós temos que nos levantar para que eles sigam o nosso exemplo. Quer que o seu lar se levante? Então levanta você. Quer que o seu esposo mude? Mude você. Quer que a sua esposa mude? Mude você. Não cobra dela, cobra de você. Este é o alerta da igreja de hoje, chamando a atenção para o fato de que a pós-modernidade é o atual inimigo da igreja. Sem que ela esteja percebendo, tem minado suas bases, comprometendo sua identidade, natureza e significado. Nós não somos filhos deste século, nós somos filhos de Deus. Nós não somos a igreja deste século, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos o povo que engana as pessoas vivendo uma vida fraudulenta. Nós somos o povo que decidiu imitar Jesus, e Ele fará de nós o que bem quiser para a glória do nome dEle. Então, considerações finais. A modernidade, com sua crença otimista de que a razão e a ciência fariam do mundo um lugar melhor, foi substituída pela pós-modernidade, com suas descrenças nos ideais pelos quais se ergueu a sociedade moderna. Crendo em tudo e não crendo em nada, buscando tudo e não achando nada. Essa é a sociedade pós-moderna. A pós-modernidade trouxe uma nova forma de se enxergar o mundo e a religião. O tripé estruturador da pós-modernidade, a pluralização, a privatização e a secularização, tornaram a sociedade, de um modo geral, hostil ao cristianismo e desenvolveram uma cultura anticristã. Sim ou não? Liga a maioria das TVs hoje, das mídias. Qualquer coisa pode, menos alguma palavra que é cristã, porque aí é perseguição, homo não sei o quê, fobia de não sei da onde, e a gente tem que usar as palavras misturadas. Contudo, a filosofia pós-moderna não se ateve a influenciar apenas pessoas que estão fora do alcance do Evangelho, mas conseguiu estender o seu grau de influência negativa sobre as pessoas que compõem a própria igreja evangélica no Brasil. O desafio do cristão evangélico nesse tempo é desenvolver uma cosmovisão bíblica do mundo, com o propósito de não ser moldado pela pós-modernidade e, consequentemente, cumprir com a sua missão enquanto igreja
de anunciar o reino de Deus como esperança para o futuro, na pessoa de Jesus Cristo, e como um estilo de vida alternativo na era presente. Tudo, claro, moldado pela palavra de Deus. Fique sob os pés. Mediante o que nós vimos nestas terças, o que nós ouvimos, o que foi dito, pergunto: continuaremos da mesma maneira? O seu silêncio indica o quê? Você será um falso, uma falsa, uma pessoa que não está nem aí? Eu te digo que você está caminhando para o inferno. E digo com muita propriedade pelas palavras que lemos na Bíblia. Nós não somos mais filhos deste mundo. Nós não somos mais revestidos pelo velho homem. Nós agora somos de Cristo e Cristo de Deus. Nós agora temos uma nova maneira de viver. Nós agora vestimos diferente, falamos diferente. Nós agora perdoamos diferente, amamos diferente, vivemos de maneira diferente. Nós agora somos chamados de nascidos de novo, porque nós não nascemos para viver mais para o mundo, vivemos agora para Jesus Cristo, vivemos em novidade de vida. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero glorificar o meu Senhor Jesus Cristo. Se levante, se erga, se aproprie do que é verdadeiramente ser igreja. Você pode ser batizado no Espírito Santo. Você quer? Se aproprie de ser igreja cheia do Espírito Santo e batizada no Espírito Santo. Você pode viver uma vida santa, correta e reta. Se aproprie da graça do Senhor, porque na graça nos fortalecemos, nos levantamos. Você pode ser verdadeiramente adorador, você pode ser verdadeiramente adoradora, você pode verdadeiramente ser de Deus. Se levante para isso, se torne alguém que serve em espírito e em verdade. Você pode parar de colocar defeitos. Eu sou assim porque eu sempre fui assim. E você pode olhar para Jesus e dizer: eu quero ser como este mestre amado é. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei o estudo, falei as palavras que o Senhor me inspirou a falar. Agora visite a tua igreja, visite este altar, visite a minha vinda, renova, aviva, fortaleça, opera as obras dos céus, manifesta a tua glória, Rabachandaragás. Levanta crianças, levanta adolescentes, levanta jovens, levanta senhoras e senhores, levanta os adultos, levanta anciãos, anciãs, em nome de Jesus. Levanta esta pessoa que está pela internet, renova esta mulher, renova este homem, renova esta pessoa, enche do Espírito Santo, opera maravilhosamente, tira de nós todo pecado, tira de nós todo mal, toda maldição, todo entrevero, toda ação das trevas. Arranca das nossas vidas, tira a cegueira, tira o pacote que o mundo vendeu para nós, tira o egoísmo, o egocentrismo, tira o espírito de concorrência, o barrismo, tira de nós, tira a exaltação, tira esse negócio de querer sempre ter razão, perdendo graça e perdendo a presença do Senhor. Tira de nós, tira o espírito de concorrência, tira de nós, nos torna prudentes como a serpente e simples como a pomba. Nos ensina a imitar o Senhor, nos leva na graça a imitar o Senhor, nos faça igreja que resplandece a glória do Senhor, a vida do Senhor, a presença do Senhor, o caráter, a natureza e a mente do Senhor. Encontra esta pessoa que está dizendo: eu quero, Senhor, me encha. Encontra esta pessoa, Senhor, acorda ela, levanta ela, fortalece
fortalece ela, aviva ela, batiza no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba a unção de Deus, receba, seja curado na alma, seja curado na mente, seja levantado conforme os padrões da palavra, segundo a vontade de Deus, seja abençoado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. De que a igreja perder a vergonha de adorar, perder a vergonha de dar glória a Deus, perder a vergonha de fazer parte verdadeiramente. Ela vai começar a ser sal e ser luz. Rabacho, Ramanai, Darakamacho, Darakai. Eu não tenho vergonha de ser de Deus, eu sou de Deus, eu sou cristão. Aleluia. Lembro aqui do vídeo da primeira dama, Michele Bolsonaro, pulando, falando em línguas estranhas numa reunião ali. Ela não tem vergonha de ser de Deus, ela é primeira dama, mas antes de tudo ela é serva de Deus. Arabaxo, Rabacandarai. Aleluia, levante-se igreja, levante-se igreja, levante-se e resplandeça a luz do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus.